zumbizinhos, tudo bom com vocês? Eu sou a Cláudia e o vídeo de hoje é mais uma resenha tripla aqui no Via Zumbi. Em O Demonologista a gente vai ter o personagem principal, que é o David. O David, ele é um professor universitário de literatura, só que ele é especialista em um livro chamado Paraíso Perdido, do John Milton. Esse livro, ele fala sobre demônios e o David, ele é ateu, então ele não acredita em demônios. E pra ele o demônio é mais um ser místico do que qualquer outra coisa. O David também teve um relacionamento com uma mulher, o que acabou gerando uma filha. A filha dele já tem 12 anos. E ele não tem um relacionamento muito bom com a ex-esposa. Então, enquanto o nosso personagem tá lá, ele no seu trabalho, ele recebe a visita da Mulher Magra, que ela não tem um nome, ele chama de A Mulher Magra, e há algo bem de cadavérico e suspeito nela. Ela propõe um emprego pra ele bem peculiar, ela viu algo bem macabro na Itália, e ela o chama por uma quantia bem grande pra ir na Itália ver esse caso com os próprios olhos. A priori ele pensa em não ir, mas devido às confusões que tem com o casamento dele, ele vai pra Itália e acaba levando a filha dele a Tess, porque ele não teria com quem deixar a Tess, porque ele tá passando por uma turbulência aí no casamento, e ele vai pra Itália, pra Veneza, e leva a filha. Chegando lá na Itália, o David então se depara com uma situação que coloca em prova toda a sua convicção, todo o seu conhecimento a respeito desse assunto, que até então ele era um especialista, e aí de repente ele se vê frente a frente, né, com a possibilidade da existência real do demônio. E isso acontece através de uma situação bastante sinistra, né, que ele encara ali na Itália, e o pior de tudo é que a filha dele, a Tess, que foi junto com ele nessa viagem, né, ela acaba desaparecendo em circunstâncias bastante duvidosas. E aí o David então se vê tendo que resgatar a filha das mãos de um demônio que ele nem sabe se realmente existe. Se você tá com medo de ler O Demonologista, pode ficar tranquilo, porque esse livro não é nada de um livro de terror. Antes de eu ler esse livro, eu achava que ele era de terror e que a Dark Side trabalhava num ramo super terror, dark, oh meu Deus, não que eu vou ler isso na vida. Mas esse aqui é muito pelo contrário, tá? Ele é bem mais um livro de suspense, de investigação do que tá acontecendo do que qualquer outra coisa. Então você pode ficar tranquilo que se tiver aí cenas de susto, vai ser uma ou duas, o que for o caso que aconteceu comigo. O livro 2014 foi o ganhador do prêmio de melhor romance internacional do Thriller Writers Award. Não sei bem se se pronuncia assim. E ele concorreu com obras e escritores como Stephen King. Além disso, em 2013, ele chegou ao final do Shirley Jackson Award. E em 2014 ainda, ele chegou a ser finalista do Sanborn Award. Sem contar que em 2014 o livro teve aí nas listas de melhores do ano. Bom, falar sobre essa edição de O Demonologista da Dark Side é meio que chover no molhado, né? Afinal, a gente está falando de uma edição da Dark Side. Capa dura, né? Um acabamento que é fantástico. A gente vê aqui na capa, a gente tem esses detalhes em dourado, a gente tem o próprio título, né? Meio que em alto relevo. A gente tem essa lombada que é maravilhosa, que imita um livro desgastado pelo tempo, né? Muito, muito bonita mesmo essa capa. Por dentro a gente tem ilustrações, né, que são de praxe nas edições da Dark Side. A gente tem todo esse acabamento com a caveirinha, com a fitinha, né, para marcar as páginas. É uma edição sem dúvida com o selo de qualidade Dark Side em último grau. A minha experiência de leitura do Demonologista foi uma experiência boa, porém o final eu fiquei um pouco ali perdida, até porque esse final é um pouco controverso, tem muitas pessoas que têm teorias. Até onde eu sei, existem 3 teorias sobre o final desse livro. Eu tenho a minha teoria, que é uma dessas 3, mas eu não vou comentar aqui, vamos falar sobre o que eu achei, né, dessa leitura. E o que eu achei desse livro? Bom, a minha relação com esse livro, ela foi bastante ambígua, porque eu comecei a ler me cagando de medo, achando que eu ia pegar uma história de terror profundo, que eu não ia conseguir nem dormir, tanto que eu comecei a ler ele só de dia pra garantir, né? Mas na verdade, eu não achei que O Demonologista foi um livro assim
tão sombrio, né, tão aterrorizante, né, que me tirasse o sono ou coisas do tipo. Tiveram sim algumas cenas que me deixaram meio assim ressabiado, mas nada que tenha realmente feito eu abandonar o livro ou coisa do tipo. No final das contas, o Demonologista é muito mais um thriller, é uma espécie de road trip, né, misturada com uma história de terror. Porque a gente acompanha o David o tempo todo nessa busca dele, não só pela filha, mas pelo demônio, né, que ele vislumbra a existência e se vê meio que obrigado a correr atrás desse demônio. Durante as primeiras páginas da leitura, eu fiquei um pouco apreensiva, achando que eu ia levar susto a qualquer momento, e aí quando eu deixei esse medo de levar sustos de lado, chegou o 5º capítulo e, gente, eu quase me borrei lendo o 5º capítulo, porque o final dele é de tirar o fôlego de qualquer um. Você realmente tá dentro da história, você tá naquele contexto, oh meu Deus, o que está acontecendo, o que foi isso que aconteceu, você fica super apreensivo e com medo. Mas passando esse 5º capítulo, eu fiquei achando que eu ia levar muitos outros sustos, e não, a história vai caminhando pra outra coisa, tá? Ele vai mais, como eu já disse, pro suspense do que pro terror propriamente dito, do demônio aparecer ali várias vezes e te dar um susto. Muito pelo contrário. O Demonologista do Andrew Piper, à primeira vista, me encantou pela sua beleza, né? Darkseid caprichou muito nesse lançamento, toda a textura que tem na lombada, na capa e afins. E quando eu olhei pra esse livro, eu achava que ele tinha uma história bem assim de terror, daqueles terror pesado que te deixa morrendo de medo. E de certa forma eu me decepcionei um pouco porque não tinha essa quantidade toda de terror. Ele é mais um thriller psicológico e ele entra na sua cabeça, ele mexe com você. Então, teve momentos que eu tava lendo que eu me sentia meio que o personagem do livro, eu sentia aquela tensão que ele tava sentindo. Eu conseguia entrar naquele clima daquela história e ficar, meu Deus do céu, o que é que tá acontecendo? Eu achei muito interessante os conflitos, né, que o autor vai colocando no decorrer do livro, porque se trata de um cara que era extremamente cético, mas ao mesmo tempo era um estudioso do demônio. Ou seja, ele estudava uma entidade que ele não acreditava que existia. E aí, de repente, essa convicção dele é colocada à prova, quando ele tem frente a frente evidências da real existência do demônio. E aí ele tem que lidar com essa situação, além de toda a parte prática, né, da situação, de procurar pela filha, ele ainda tem que trabalhar na cabeça dele essa coisa de será que é um demônio que está agindo? Será que ele existe mesmo? Será que as coisas estão acontecendo desse jeito realmente? E isso é uma nuance muito interessante desse livro, esse conflito até de certa forma moral, né, ao qual o David é exposto e a gente acompanha. Mas de uma maneira geral, o livro funciona mesmo como um grande thriller, como uma história de um sujeito que está em busca da filha desaparecida. E aí é claro que a gente tem, né, algumas peculiaridades pelo fato da gente estar tratando de um livro de terror onde existe um demônio provavelmente à solta, né? E isso, claro, vai se refletir nas páginas de O Demonologista. Foi um livro que me prendeu, eu queria saber o que tinha acontecido, né, com a Tess. Então, enquanto eu não me contentei em saber o que estava acontecendo, eu não conseguia terminar essa leitura. Mas, como eu disse, o final ficou um pouquinho a desejar, é um final que fica meio aberto. Você faz ali as suas teorias do que você realmente achou da leitura, do que você acredita. Porque não é só um final que você lê, pronto, acabou. Não, eu acho que vai em jogo, tá em jogo, né? Também o que você acredita, quais são as suas crenças, do que realmente aconteceu ali naquele final. E é um livro que te dá medinho, é um livro que te deixa tenso, é um livro que te faz duvidar da sua sanidade e se tudo em volta tá realmente do jeito que tá. E olha, eu não cheguei a dar 5 estrelas pra ele, mas umas 4 estrelas com certeza eu dou. A escrita do autor é muito fluida e muito gostosa, no que se possa dizer de gostoso quando você fica tenso. Mas ele consegue prender a gente, então a gente vai lendo, passando pelas páginas, querendo saber o que está acontecendo. Mas foi uma leitura interessante, foi uma leitura que me prendeu,
eu quis saber o que acontecia, você fica muito curioso, né, para ver o desdobramento da história, para ver como que isso tudo vai se resolver. Então foi uma leitura bastante satisfatória, mas não vá esperando se borrar na cama lendo esse livro, porque eu acho, a não ser que você seja muito frágil, que isso não vai acontecer. Mas eu acho que se nem a Claudinha ficou com tanto medo, eu acho que você não vai ficar também não. Então, numa escala de 0 a 5, eu daria 4 estrelinhas pro Demonologista, porque não é também uma obra-prima, mas não deixa de ser um bom entretenimento para você, fã de terror. Essa foi mais uma resenha tripla aqui do Biazombi, com a nossa opinião sobre essa edição belíssima da Darkside para o Demonologista. Agora a gente quer saber o que você achou desse livro. Conta pra gente aqui embaixo na caixa de comentários se você já leu, se você gostou, se você sentiu medo, enfim, divide com a gente a sua experiência com o Demonologista, que a gente vai gostar muito de conversar com você sobre isso. Aqui no Biazombi, você sabe, tem vídeos todos os domingos e quartas, comigo, com a Milas e com a Claudinha. Se inscreva no canal para ficar por dentro de tudo que está rolando aqui no Biazombi. Dá um joinha nesse vídeo se você gostou, porque isso vai ajudar a trazer cada vez mais zumbizinhos pro lado zumbi da força. A gente se vê no próximo vídeo. Até lá!